Chegamos no quinto episódio de House of the Dragon e esse é o nosso vídeo de primeiras impressões para contar todos os segredos, os mistérios, porque agora começou a fofoca de verdade. Teve muita troca de olhares no grande casamento que a gente viu nesse episódio aqui e tiveram muitas situações que serão extremamente providenciais para o futuro dessa história e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo para pegar todos os pequenos detalhes, troca de olhares, maquiações que rolaram nesse quinto episódio de House of the Dragon. E é claro que terão spoilers do episódio, né? Então se você ainda não viu, vai pro HBO Max, assiste depois, volta pra cá. Também dá uma olhadinha aqui na playlist de House of the Dragon, porque tem muitos vídeos além das análises de episódios, né? Então a gente tem vídeo falando das famílias, dos dragões e tudo mais, então dá uma olhadinha aí que tem bastante coisa pra vocês entrarem cada vez mais no universo dessa série. Bom, o episódio começa mostrando a vaca de bronze que o Daemon falava, né? A esposa de Daemon Targaryen, a Rhea Royce. A gente viu que ela não é nada do que ele pintava ali, só que também a gente pôde ver como é a relação dos dois, né? Porque no momento em que eles se encontram, ela já tira um pouco do sarro dele e ele também já começa a desrespeitá-la e a gente entende por que nenhum dos dois está feliz com essa relação. Ela tá conversando com o Daemon, né, tipo, tentando entender o que ele está fazendo lá no Vale. Pra quem não lembra, o Vale é onde ficava a irmã da Catelyn Stark em Game of Thrones, é aquele lugar que tem um buracão no meio, que ela jogava as pessoas por lá. Quando ela tá conversando com o Daemon pra tentar entender o que ele tá fazendo lá, ela percebe, né, ela fala, e aí, você veio finalmente consumar o nosso casamento, veio pegar as ovelhas aqui, você queria casar com a sua sobrinha, né, não sei o que. Aí ela percebe que ele quer realmente casar com a Rhaenyra e que pra ele casar com a Rhaenyra ele não pode ser casado, então ela teria que morrer. No momento que ela percebe isso, a situação já começa a se desenrolar, ela cai do cavalo completamente sem o movimento dos braços e das pernas ali e ele termina o que ele foi fazer, ele mata sua esposa. Não mostra isso, mas a gente percebe o que aconteceu. E uma coisa bem interessante é que depois disso, no momento em que a Rhaenyra está conversando com o Corlys ali sobre a morte da Rhea Royce, ela fala, dizem que ela caiu de um cavalo enquanto caçava, foi um acidente, mesmo ela sendo uma ótima caçadora lá, os deuses às vezes pregam essas peças. E isso é muito interessante, porque no livro de Fogo e Sangue e nos livros de Game of Thrones também, nas crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem pontos de vista das situações. Então a gente sabe, baseado em livros, baseado em rumores, em boatos, né? São pessoas contando uma história, não necessariamente pessoas que viram as coisas acontecerem. Então às vezes aumentam, às vezes diminuem. E o que a Rhaenys fala, que ela morreu em um acidente, é exatamente o que tem no livro. Quando você tá lendo o livro, você fala, provavelmente foi o Daemon que matou, só que o livro fala, ela morreu em um acidente. Então aqui a gente está vendo a história acontecer, mas também a gente vê como esses boatos correm o mundo. Então pro resto do mundo foi realmente um acidente, e no livro estava a morte da Rhea Royce como sendo um acidente. Bom, vida que segue, né? Depois a gente vê a viagem da Rhaenyra e do Viserys todo fudido, indo lá pro lar dos Velaryon, né? Pra Deriva Marca, porque o rei precisa fazer o pedido, né? Pra Rhaenyra casar com o Laenor. E a gente vê de novo que o Viserys tá cada vez mais debilitado, tá cada vez caminhando ali pra morte, ele não consegue suportar nenhuma viagem de barco, né? De navio ali, passando muito mal, ele chega, mal consegue ficar em pé. Quando ele entra em Deriva Marca lá no castelo, na sala do trono, a prima dele vem cumprimentá-lo cheia de vontade, de saudade, e ela vê que ele tá sem os dedos, porque ele usa a luva pra ninguém ver, né? Mas ela vê que ele tá sem os dedos, ele não consegue parar em pé, não consegue falar, cada vez pior, completamente pálido, né? E aí ele faz a proposta, a gente vê as relações ali voltando a melhorar e a gente vê que o rei também tem um novo mão do rei, que é o Sir Larys Strong, que era o melhor conselheiro dele, a gente já tinha falado disso nos vídeos anteriores. É o cara que sempre aconselhava o rei da melhor forma aparente possível e sem aquelas intenções gritantes que o Otto tinha, né? O Otto, ele tem a ambição dele ali muito firme em todas as decisões que ele toma, em tudo que ele fala pro rei. E o Larys, ele tem isso, talvez ele tenha isso, só que de maneira mais leve. Enquanto o rei tá lá falando pra Rhaenyra casar com o Laenor, o Otto tá saindo de Porto Real porque ele não é mais o mão do rei. E aí ele tem uma conversa muito importante com a Alicent, né? Que aí agora a gente já começa a entender mais como a rivalidade da Alicent com a Rhaenyra vai funcionar. Então ela segue ainda votando pela Rhaenyra. O Otto fala, você escolheu a Rhaenyra ao seu pai, né? E ela tenta melhorar a situação. Ela fala, você que tá querendo que o Aegon seja o herdeiro, não sei o quê. E aí o Otto vai colocando ela na real e fala, ó, se a Rhaenyra virar a rainha realmente, pra ela não ter
o Westeros inteira contestando ela no trono, ela vai ter que matar seus filhos. E a Alicent, ela chora porque ela sabe que isso é uma decisão que provavelmente a Rhaenyra realmente vai ter que tomar, né? E ele fala, ou você pede piedade pra ela, ou você segue com essa verdade. E ela já fica meio mal, só que ela continua defendendo a Rhaenyra, e a gente vê aqui que o Otto é realmente um pai de bosta, né? Porque ele que colocou ela nessa situação em primeiro momento. Ele que fez ela casar com o Viserys e tudo mais. Voltando pra Deriva Marca, a gente vê as tratações lá finalizadas, a gente vê a Lena Velaryon, né, que é a irmã do Laenor, aquela pequenininha que nos outros episódios lá tava conversando com o Viserys pra casar com ele, quando ela tinha 10 anos e era ainda interpretada por uma criança, né, aqui já mudou a atriz dela. A gente percebe que, né, os boatos do Laenor aí já não são mais boatos pra ninguém, todo mundo sabe que ele é gay ali, né, a própria Laena fala isso com a Rhaenyra já chega pro Laenor já sabendo, e eles fazem um acordo. Então, pros olhos do público, pros olhos da população de Westeros, a gente é casado. Mas nos bastidores a gente faz o que a gente quiser. Então a Rhaenyra ficaria com o Criston Cole e o Laenor ficaria ali com aquele Joffrey dele lá, que é o escudeiro dele e tudo mais. Só que na volta, e aí também de novo, né, a gente vai vendo como que as animosidades elas vão se criando. A Alicent acabou de ter uma conversa pesada com o pai, defendendo a Rhaenyra de novo, mas abrindo mão de muita coisa e sabendo que ela corria muito risco e os filhos dela também. Agora o Criston Cole chega pra Rhaenyra e fala, mano, vamos fugir juntos, vamos pra Essos e tudo mais, e a Rhaenyra não quer isso, né? A Rhaenyra, ela não gosta do fardo dela de trono e tudo mais, mas ela quer governar, porque é história, sabe? Ela ouviu da boca do pai dela a profecia da canção de Gelo e Fogo, ela tem que fazer isso se concretizar. Tem que ter um Targaryen no trono para mais 100 anos para que isso se concretize, e ela tem que fazer isso acontecer. Não é o Aegon, não é mais ninguém, é ela, a Rhaenyra, e ela não vai abrir mão disso, ela não vai abrir mão de tudo que o pai dela já contou para ela. E ela fala pro Criston Cole, a gente pode continuar, só que do meu jeito, não fugindo. Não vou abrir mão disso. E aí a gente entende o peso para ele. Porque o que aconteceu com ele, pra ele, foi muito pior do que ela imaginava, né? Então, além de ele ter quebrado o juramento da Guarda Real, que é o mesmo juramento da patrulha lá da muralha que o Jon Snow fazia e tudo mais, que quando você entra na patrulha, assim como na Guarda Real, você faz um voto de castidade. Ele quebrou esse voto e, como a gente já tinha visto em outro episódio, estar na Guarda Real é a maior honra, é a maior glória que a família Cole já teve na história. Então, pra ele ter desonrado isso é muito, muito pesado. E quando ele fala pra ela, pra eles fugirem juntos, ele quer abrir mão de tudo isso pra ficar com ela, porque ele achou que ele estava fazendo um sacrifício pela Rhaenyra, e que quando ele precisasse, ela faria um sacrifício por ele. Então ele achou que ele estava acabando com a maior honraria que a família dele já recebeu, mas por um amor verdadeiro. E quando ela fala, não, o trono é mais importante do que tudo isso, ele percebe que não era um amor tão verdadeiro assim, que ela quer brincar, né? Ela gosta dele, só que ela não vai abrir mão de sonhos dela. E ele tinha acabado de abrir mão do sonho dele. Quando ele aceitou fazer tudo que ele fez com ela, ele abriu mão do sonho dele de ser um cavaleiro da Guarda Real honrado e tudo mais. Ele manchou completamente essa honra. E se alguém descobrir, o nome da família dele vai estar manchado para todo sempre. Então a gente vê como isso pesa pro Criston Cole. Então isso é muito pesado porque a gente já vê ele se afastando um pouco da Rhaenyra aqui, né? Eles já não estão na mesma sintonia. E aí quando a gente volta para Porto Real, a gente vê um dos Strongs, o pé torto, né? Aquele que manca e tudo mais. A gente vê que ele sabe ouvir. A gente vê por que ele vai ser uma pessoa tão assustadora no futuro. É aquele negócio que o Mindinho fala pra Cersei, conhecimento é poder, e ele mostra que ele tem conhecimento. Então ele vê a rainha Alicent completamente vulnerável, e ele fala, vai se aproximando dela, vai se tornando uma pessoa confiável pra ela, sabe que a rainha vai ter muito poder no futuro, e ele fala, pena que a Rhaenyra tá doente, né? Ela recebeu um chá. E quando ele fala do chá, a Alicent percebe que é o chá abortivo. Então, ou seja, a Rhaenyra mentiu pra ela. A Alicent, eu disse no vídeo anterior que a Rhaenyra não tinha mentido, ela realmente não mentiu, né? Ela omitiu um fato ali, mas ela não mentiu. Ela disse que com o Daemon não aconteceu nada. Aconteceu com o Criston Cole, mas a Alicent não perguntou se aconteceu com outra pessoa. Ela tinha perguntado especificamente do Daemon, e a Rhaenyra falou especificamente do Daemon. Então a Alicent já se sente traída nesse momento. Tudo o que ela fez pela Rhaenyra, fez o pai dela deixar de ser mão do rei, protegeu, falou, não, a Rhaenyra, eu acredito na Rhaenyra, ela não mentiria pra mim, foi pro ralo no momento em que ela descobre que a Rhaenyra recebeu um chá abortivo por ordem do rei, e que a Rhaenyra tomou, né, uma coisa que eu não tinha percebido de primeiro momento, mas
No momento que a Rhaenyra toma o chá, ela confessa que ela estava mentindo, ela confessa que ela realmente transou com alguém, ninguém sabia quem era, né? Todo mundo estava achando que era o Daemon, até o Daemon tinha confessado, porque ele queria que as pessoas achassem isso, e ele nem sabe que ela transou com o Criston Cole nem nada, e aí ela assume, né? Então, nesse momento, ela já se afasta de duas pessoas que são muito perigosas e que estavam muito próximas a ela. A Alicent e o Criston Cole. Então a gente vai vendo essa revolução começando, né? E aí depois já começa toda a situação do casamento, mas antes disso, a Alicent e o Criston Cole têm uma conversa e ele assume tudo pra ela. Ela não tava falando nada daquilo. Ela tava falando do Daemon e estava perguntando pro Criston Cole porque o Criston Cole fica na porta da Rhaenyra. Então ele saberia, né, se aconteceu alguma coisa. Ele ia saber de alguma coisa ali. Ela não tava nem imaginando que tinha sido ele. Só que ele foi lá e se caguetou na hora. Ele falou, não, fui eu, não sei o que lá. Desonrei meu manto. E aí, a punição pra isso seria ele ser capado e ser mandado pra muralha ou tudo mais. Só que ele pede pra que ela mate ele. Isso aí é importante pra gente entender o quão importante é o voto dele. Ele falou, ó, eu desonrei esse manto, então ao invés de você fazer o que deveria ser feito, que é me capar e me deixar viver com essa desonra pra sempre, me mata. Então ele fez aquilo pensando que ele e a Rhaenyra estavam apaixonados, que eles poderiam se casar. E quando ela fala que eles não vão se casar, que eles vão ficar juntos só nas escondidas, ele acabou com qualquer expectativa que ele tinha de futuro. Então ele viu que ele se desonrou por nada e ele queria realmente morrer. Ele preferia a morte a estar naquela situação que ele se colocou. E aí, no momento em que a Alicent dispensa ele, né, a gente já vê, sei lá, mais alguma... No momento em que ele se afasta da Rhaenyra e que elas também se afastam da Rhaenyra, eles dois se aproximam. Então isso é muito perigoso pro futuro. Se a Rhaenyra não fizer nada, não tomar nenhuma atitude em relação a esses dois agora, ela vai acabar ficando sem os dois, né? A gente sabe que a Alicent, ela é a líder da facção contra a Rhaenyra no futuro. Então, com a Alicent, a gente já viu que vai dar merda. Ela perdeu muita coisa defendendo a Rhaenyra e agora ela viu que a Rhaenyra estava mentindo pra ela. Mas o Criston Cole ainda dá pra ser recuperado. A Rhaenyra tem que agir rápido. Mas a gente vai vendo que quem age em cima da lealdade do Criston Cole é a Alicent, né? E aí chega o casamento. E nesse casamento aqui é um verdadeiro... Nossa, é sensacional a gente ficar vendo as olhadas que cada um dá pro outro. É tanta situação e cada olhada você fala, eu sei por que tá tendo essa olhada, eu sei por que tá tendo aquela olhada, não sei o que. Vamos falar com calma. Eu vou assistir de novo o episódio depois pra falar no podcast sobre esse casamento, pra falar de todas as olhadas possíveis. Aqui eu vou falar só das que eu lembro dessa primeira vez que eu vi, aquelas mais gritantes, né? Então, a gente tem toda aquela situação do casamento, o pessoal os Velaryon chegando muito potentes, né? A gente viu a Meleys aí, que é a dragão da Rhaenys, a dragão mais rápida e mais feroz de todo o reino, né? A dragão que bate de frente, sim, com o Caraxes, por exemplo, e com a Vhagar, que ainda não apareceu e que é a maior de todos. Então, eu colocaria esses três como os três dragões mais poderosos dessa época. E a gente pôde ver a Meleys graciosa voando ao lado da Fumarésia, né? Fumarésia é o dragão, é o Fumarésia, né? O dragão do Laenor, que a gente tinha visto já num outro episódio, soltando fogo lá no pessoal, nos degraus, na guerra do Cregas Drahar. E antes da gente falar do casamento, uma coisa interessante do Cregas também, é que a máscara dele está em Deriva Marca. O Daemon não pegou como prêmio aquela máscara. Eu até tinha falado no podcast, né? Que aquela máscara é tão bonita que seria um ótimo prêmio para você guardar de recordação. É uma ótima decoração lá na sua casa, ainda mais se tratando da morte de um guerreiro, um líder de Essos lá e tudo mais. Mas esse troféu fica exposto em Deriva Marca. Então, quem leva a glória deste combate é o Lord Corlys Velaryon, até porque o exército dele é que deu toda a força lá para eles ganharem. O Daemon matou o Cregas, mas quem se arriscou mais ali foi o Laenor, arriscando os exércitos dele e comprando uma briga direta com o rei, né? E aí, voltando aqui pro casamento, a gente vê diversas interrupções, a gente vê de novo o Viserys ali meio desconfortável, a gente vê como os Lannisters são, principalmente este Lannister aí, né, que carrega toda aquela prepotência Lannister, como eles são inconvenientes, né? E aí, nesse momento acontece mais uma atitude na frente do Viserys que ele não faz nada. O Lannister, ele fala, é por isso que os homens que governam, né, e os homens que lideram em guerras, porque as mulheres não estariam prontas a tempo. Isso é passível de cortar a linguinha do seu Lannister, só que o Viserys deixa pra lá de novo, e mais uma vez a gente vê o reino desmerecendo uma ordem do Viserys e ele não fazendo nada. E aí tem diversas famílias importantes aqui. Tem os Hightower, que são a família da Alicent, né? Tem os Strong, que são a família do Larys Strong, do Harry Strong e tudo mais,
né, que são uma família também das mais importantes. Tem os Velaryon, tem os Targaryen, tem os Lannister, tem o pessoal também lá do Vale, né, que veio pra cobrar o rei, porque ele, o tio, é o primo da Rhea Royce que tá conversando com ela no começo do episódio, ele volta aqui no casamento e ele quer falar com o rei e ele não consegue ainda. E aí quando o rei vai começar a falar, entra o Daemon, e aí como o Daemon é esse rebelde que o reino ama odiar, né, todo mundo começa a cochichar e tudo mais, e ele vem chegando com toda aquela também arrogância dele, fingindo que não sabe de nada, que tá tudo normal, fingindo que não aconteceu nada, né, fingindo completo. E aí o rei só fala, dá uma cadeira pra ele aí, só que fica incomodado com a presença do Daemon ali. E o Royce, que tava ali também, fica bastante incomodado porque ele sabe que a prima dele morreu, foi assassinada pelo Daemon e não foi morta por acidente, como as pessoas estão falando. E aí, no momento em que o rei vai fazer o discurso, a rainha, que já não estava marcando presença ali, né, por isso que teve aquele comentário inconveniente do Lannister, chega, e isso é muito importante, porque a Alicent aqui declara uma guerra silenciosamente contra a Rhaenyra, pela forma como ela chega, pelo momento em que ela chega. Ela esperou o rei começar o discurso, para interromper o discurso, para causar esse impacto, e ela ainda estava usando verde. Ela, como rainha, como esposa do rei Targaryen, deveria estar usando as cores da casa Targaryen, um preto, um vermelho e tudo mais. Só que ela estava usando verde, as cores da casa Hightower, a casa dela, que ela deveria ter abandonado por completo no momento em que ela se casa. Nesse momento, ela mostra uma proximidade maior às suas raízes, certo? E o tio dela depois fala pra ela, o que você precisar, nós estamos com você. Os Hightower, lembrando, eles são a segunda família mais rica dessa época, atrás apenas dos Velaryon, que tem muito dinheiro e emprestam muito dinheiro pra coroa. Então, já temos aqui os Velaryon indo pro lado da Rhaenyra e os Hightower cada vez mais próximos da Alicent. E o tio dela fala pra ela, basicamente ele fala isso, se você quiser comprar uma guerra aqui, pra fazer o seu filho ser rei, nós estamos com você. E ela já percebe isso. E aí, o Lyonel Strong, o pé torto, ele fala pro irmão dele, pro Harwin, que é o quebra-ossos, né? O cara gigante, bombadão, forte e tudo mais, que também tem umas olhadas pra Rhaenyra. Ele fala, você sabe o que significa, você sabe que cor ficam os faróis lá dos Hightower quando eles declaram guerra? Fica verde, né? Então, é uma declaração silenciosa de guerra que a Alicent estava fazendo naquele momento. E aí, começa toda a situação, é o Daemon olhando pra Rhaenyra, a Rhaenyra olhando pro Criston Cole, o Laenor olhando pro Joffrey, o Joffrey olhando pro Criston Cole e pra Rhaenyra pra entender quem era o cara da Rhaenyra e tudo mais. E aí começa a Laena olhando pro Daemon, o Daemon olhando pra ela também e tudo mais. E aí, na dança, a gente vai vendo como essa troca vai se desenrolando. E o Joffrey depois vai ameaçar o Criston Cole. O Criston Cole, ele meio que entende o recado e fica muito puto, porque ele já tava... Quanto mais tempo ele passa usando aquele manto que ele desonrou, na cabeça dele ele desonrou, e ele desonrou mesmo, tá sendo um incômodo pra ele. Então a Rhaenyra basicamente transformou a vida dele num inferno, porque ela quis transar com ele, ele achando que era amor verdadeiro, que eles iam casar e ser felizes, e ela só queria, realmente, ela quer ter ele por perto, mas não desse jeito, ela não quer abrir mão da coroa por causa dele. E aí o Daemon vai dançar com a sobrinha dele, que é a Laena Velaryon, né, e aí eles já dão ali ele fala, né, ela fala, sinto muito pela morte da sua esposa, eu não sinto, não sei o que, aí ela fala que ele precisa de uma nova esposa, e os dois ali vão se cantando. E aí a gente chega num dos momentos mais tensos daqui. A conversa do Joffrey com o Criston Cole foi bastante tensa. A chegada da Alicent foi o momento mais tenso. Mas nós temos um outro momento que é quando o Daemon ele puxa a Rhaenyra. Ela estava dançando com o Sir Harwin Strong, né? Mais uma vez, Rhaenyra e Harwin Strong próximos. Aí eles estão cada vez mais próximos, né? E aí o Daemon puxa ela e eles começam a falar em valeriano, porque ali as pessoas não vão entender o que eles estão falando, então eles podem falar sem ficar cochichando. E aí a Rhaenyra fala, ué, então se você realmente se importa, casa comigo. Me pega, me leva daqui pra Ponta Tempestade, que é a casa dos Targaryen, né, e me proclame a sua rainha, né, me tome como sua esposa e tudo mais. Aí no momento em que isso aí tá acontecendo, eles estão quase se beijando, o Daemon segura o pescoço da Rhaenyra e ela olha pra cima, assim, pra ele e tudo mais. Fica aquela tensão, a gente sabe que os dois se gostam, né, e aquilo vai aumentando. E aí começa uma porradaria, não dá pra saber o que tá acontecendo. E é o Criston Cole moendo o Joffrey na porrada. E ele literalmente moeu o cara. Porque quando ele acaba com o Sir Joffrey lá, a cara do maluco tá parecendo uma carne moída desse lado aqui. E de novo, é aquele negócio que o Pin tinha falado no podcast, que eles não estão mostrando. Então eles não mostraram o Daemon arregaçando a esposa dele, né, a Rhea Royce,
com a pedra, aquela pedra afiada. Eles não mostraram também o Criston Cole moendo o cara. Eles mostram o Criston Cole socando, mas não mostra, tipo, o sangue, né? Não é visceral do jeito que Game of Thrones às vezes era. E do jeito que House of the Dragon já foi um pouquinho, né? Mas tá bem menos. O Laenor fica chocado, né? A gente já tem a primeira treta, o rei fica puto, ele cancela os torneios porque ele já casou o pessoal ali na hora. O casamento seria 7 dias depois, né? Aí o Criston Cole já vaza dali pronto pra se matar, porque, mano, ele não ia conseguir largar aquilo. E o cara falou, ó, é um segredo que tem que se manter entre nós, tá? Ninguém pode saber que o Laenor e a Rhaenyra continuam pegando outras pessoas e que o casamento é só fachada. E aí, mano, nada melhor do que pra manter um segredo, matar todo mundo que sabe, né? E aí o Criston Cole basicamente ia fazer isso, matou o cara e ia se matar, enquanto a Rhaenyra tava casando com o Laenor completamente triste. Ele tinha acabado de perder o amor da vida dele, né? E aí ele fala, eu aceito, não sei o que, chorando, melancólico e tudo mais. E aí, nesse momento, o Viserys desmaia de novo. E quando o Criston Cole tá lá, no jardim com aquela árvore coração, pronto pra se matar, depois de ter se declarado pra Rhaenyra, depois de ter matado um cara no casamento lá, usando o manto que deveria só proteger, pra ele a guarda real já não importa mais, porque ele honrava muito aquilo e ele desonrou, então ele não se sente mais merecedor. Não é que não importa, mas ele acha que ele não merece mais. Só que no momento que ele vai se matar, a Alicent impede. E aí o que acontece? A Alicent agora tem a vida dele. Ele está vivo graças a ela, porque ele ia se matar e ela impediu. Ele deu a ela a possibilidade de matá-lo também, porque ele conta o segredo que poderia levá-lo à morte. E ela guardou pra ela não contou. E aí nesse momento, a lealdade do Criston Cole, que era cegamente para a Rhaenyra, é transferida cegamente para a Alicent. E aí, no momento da confusão também, uma outra coisa muito legal é que o novo mão do rei, o Larys Strong, ele fala pro seu filho, né, o Harwin Strong, que é o quebra-ossos fortão, para ele tirar a Rhaenyra de lá. E é a primeira vez que a gente vê o Harwin Strong em ação, né? A gente vê a força dele. Ele puxa uns 5, 6 caras de primeira, sai levando todo mundo na porrada mesmo, bruto, esse é bruto, né? E ele pega a Rhaenyra no ombro e tira ela de lá. E aí, de novo, a relação dos dois vai aumentando episódio por episódio. O episódio acaba com o Viserys desmaiando, né? Com todo mundo indo ali pra cima. O Criston Cole e a Alicent tendo aquela relação mais próxima. A Rhaenyra se aproximando do Harwin Strong, Daemon e a Laena Velaryon, né? Então a gente vê algumas alianças se formando, o Viserys desmaia e o episódio termina já passando para cenas do próximo capítulo, que é com novas atrizes. Então Alicent e Rhaenyra terão novas intérpretes a partir do próximo episódio. Vai se passar muito tempo, acho que cerca de 10 anos. O Viserys ainda tá vivo, é o que mais me impressiona, ele ter aguentado 10 anos, ter visto os netos dele nascendo ali, né? Porque a Rhaenyra vai ter filhos. Os filhos dele com a Alicent também estão maiores. Então a gente já vê essa situação nas cenas do próximo episódio. E o próximo episódio já começará com um novo elenco. Em relação a essa mudança, eu acho importante eles mudarem o elenco ainda na primeira temporada, porque se passa uma temporada inteira com esse elenco e a próxima temporada já começa com um novo, eu acho que ia tirar um pouco do hype do público, né? A gente ia ficar, tipo, sei lá, um ano e meio sem ver nada da série. E já ia voltar com as duas principais com um novo elenco, com novas intérpretes. E aí perde um pouco da identidade, da identificação que a gente tem. Trocando agora, a gente teve muita identificação com a Rhaenyra e com a Alicent. Elas foram bem demais, as duas atrizes. A Emilia Clarke, ela arrebenta, ela é a Rhaenyra. E só que agora, tendo mais 5 episódios pela frente pra gente criar uma conexão com as novas atrizes nesses papéis, eu acho muito importante fazer isso nessa primeira temporada, porque aí na próxima temporada que vai manter as atrizes, a gente já tá mais afeiçoado, a gente já comprou a interpretação delas também, que eu acredito e não tenho dúvida nenhuma que também será incrível. Então, gente, por hoje é isso, mas fiquem ligados porque essa semana a gente ainda vai falar de outras lendas de Game of Thrones. A gente já fez vídeo do Azor Ahai e nessa semana agora a gente vai falar do Príncipe Prometido, do Último Herói, das 3 cabeças do dragão e continuar essa série de vídeos que eu tô montando uma teoria que vai envolver vários vídeos. Então, o primeiro desses vídeos foi o do Azor Ahai, vai ter do Príncipe Prometido, do Último Herói, depois eu vou juntar os 3 no vídeo das 3 cabeças do dragão, depois eu vou fazer um monte de outras teorias aqui pra explicar essa grande teoria que eu fiz na época de Game of Thrones e como vocês pediram pra gente trazer de volta, estou trazendo agora. Então é isso, pessoal, muito obrigado, se inscrevam no canal pra dar aquela força, curtam esse vídeo aqui e até a próxima, tchau, tchau.